Olá, meu irmão, graça e paz, eu sou o pastor Hilton Bezerra, com muita alegria, chegando para você com um programa que é meu, que é nosso, o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa, como eu sempre falo, fala sobre todos os temas da carreira humana. E hoje sempre tem pergunta e tem um tema muito especial. Vou receber dois camaradas excepcionais que, por certo, vão contribuir com a edificação e o crescimento intelectual, o conhecimento analítico, o conhecimento teológico, filosófico, enfim, o conhecimento para a vida. Mas sempre a gente recebe uma linda pergunta. Eu tenho sempre uma novidade para você. Uma novidade que está sendo sempre falada, dita, mas não deixa de ser novidade. Mas antes, quero deixar para você um texto bíblico. Salmo 118, versículo 24. Eu não sei que hora você está assistindo esse programa, se é de manhã, de tarde ou de noite, aqui pela Agathos Play, a Rede para o Bem, ou em qualquer outra emissora de TV, ou em qualquer plataforma, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, aonde você estiver, eu quero dizer esse texto para você. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você pode se alegrar independente das lutas que esteja passando. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ailton Bezerra. Vamos lá então. A primeira pergunta vem comigo. Vamos lá. Como desenvolver boas amizades? Hoje em dia está muito difícil ter amigos. Gabriela, da Cidade de Deus. Gabriela, obrigado pela sua pergunta. De fato, está muito difícil ter amigos. E hoje vamos falar de um tema sobre dependência química. E quantos são aqueles que, por conta da dependência química, perdem amizade, perdem emprego e perdem até amigos? Na verdade, ter amigos não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu vou dar um exemplo bíblico para você. Exemplo número 1, Gênesis 2, versículo 17, Deus diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só. O primeiro fator preponderante de uma pessoa que quer desenvolver na vida é ter relações sociais, é ter relações interpessoais. Quando o ser humano se isola, ele passa a viver o que está escrito em Provérbios 18:1. Aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e passa a pensar só em si mesmo. Vira um egoísta. E o egoísmo tem feito com que muitos percam amigos, amizades e não consigam desenvolver, porque o egoísmo nos leva à soberba à vaidade. E quando alguém é muito bom, não consegue conviver com as pessoas, porque é bom demais. E quem é bom demais, estraga. Por isso, Provérbios 8:24 vai dizer, aquele que tem muitos amigos, é o antagônico, é o paradoxo ao texto, né? Aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados que irmão. Então, para ter amigos é necessário, primeiro, querer ser humano. Apenas um humano vai atender o outro humano. Segundo, o humano tem que ter sensibilidade. O humano tem que ter sentimento de amizade. Terceiro, se resolver, porque pessoas mal resolvidas, elas se sentem ou inferior ou superior. Quando ela está bem resolvida, ela entende o que Paulo disse em 1 Coríntios 7:20, ao falar dos dons espirituais. Cada um tem a sua posição bem definida. Se eu sei minha posição, a posição do outro não me incomoda. Pelo contrário, ela me alegra. Ou me entristece quando eu vejo sofrê-lo, mas me alegra quando eu vejo conquistar, vibrar e crescer. Há uma expressão bíblica de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, dizendo o seguinte, é o âmago da essência cristã dos relacionamentos, né? Quando Paulo diz o seguinte, olha, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos devem se alegrar. Esse talvez é o maior segredo para ter amizade. Sofrer com quem sofre, chorar com quem chora e se alegrar com quem está alegre. A tua vitória é a minha vitória. A tua dor é a minha dor. Se isso for real, você vai ter amigos. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Hilton Bezerra. O programa só está começando. Fica aí agora com essa linda novidade. A Bíblia King James. Sai daí não, eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Hilton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, meu irmão, voltamos. Viu aí a Bíblia King James?
Essa Bíblia é a grande tradução, a versão do Rei Tiago de 1611, e você pode adquirir. Você viu o QR Code? Então vai nesse QR Code que você viu, que daqui a pouco vai passar de novo. Vou pedir novamente esse lindo comercial da Bíblia King James, parceira do programa O que a Bíblia Diz. Você também pode adquirir a LTT, a Literal do Texto Tradicional, uma Bíblia excepcional que tem feito a diferença no academicismo teológico brasileiro. E quando você entra aí nessa plataforma da King James, da Bíblia Books, você está contribuindo com o programa O que a Bíblia Diz. Bom, hoje vamos discutir um tema muito importante e eu tenho aqui na minha mão, já para lhe apresentar, se a produção puder dar um zoom aqui, ó, dá um zoom aqui nesse livraço, olha só, dialogando sobre transtornos de aprendizagem e transtornos de personalidade. Colaboradores, tem uma turma muito linda, doutor Ezequiel Rodrigues, doutora Natália Maia, doutora Viane Souza, doutor Perduval, e eu fui o cara que organizou todos os textos dessa turma aí para a gente fazer essa grande obra pelos grupos acadêmicos FACETAM, Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas. Então, esse material está aqui um dos autores, nosso querido doutor Ezequiel Rodrigues, e antes de apresentar, ele abrir a câmera e apresentar também o nosso outro amigo, eu quero dizer para você o tema de hoje. É possível recuperar um dependente químico? É possível tratar um tema tão difícil quanto esse? Bom, seja muito bem-vindo, doutor Ezequiel Rodrigues. É uma alegria recebê-lo. Você que é neuroanalista, advogado e outras prerrogativas a mais, psicanalista clínico, enfim, alguém que trabalha no mundo da psique, no mundo do direito, no mundo da humanidade, de ser humano, né? E, por certo, também como pastor evangélico nesse país, deve ter lidado e lidar com demandas como essa. Mas antes, quero lhe parabenizar por esse livro, né? E quero aproveitar, antes de eu falar, já apresentar o Luiz Eduardo, doutor Luiz Eduardo, que é o diretor do Instituto Protege Rio, Protege Rio? Protege Rio, tá certo? E aí, doutor Ezequiel, passa aí para mãos dele, já esse exemplar, e que ele possa aí, já também como psicanalista, estar curtindo aí um pouco dessa obra. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Uma honra receber esse material. Já tive a oportunidade de ver anunciado no último evento, no lançamento lá da OAB, né? E agora vem às minhas mãos. Tenho certeza que vai contribuir com o crescimento de vocês, com o meu crescimento. E se você tiver a oportunidade de ler, não perca essa oportunidade. Dialogar é sempre muito bom e falar sobre tudo, com todos, é importante para o crescimento de todo um povo saudável, que tenha relacionamentos a estabelecer, não só um para com o outro, mas de amor para amor, um amor do pai para o amor do filho. Amém. Ok. Doutor Ezequiel Rodrigues, é uma honra tê-lo aqui conosco, já passou o livro à mão do nosso colega. Como é que é para o senhor estar aqui hoje nesse programa e poder falar de um tema tão difícil e que atinge tantas famílias brasileiras, não é verdade? É verdade. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade e um privilégio de poder estar aqui participando desse momento tão especial. Aliás, esse programa tem sido um instrumento de transformação, tem chegado a muitos lugares, e isso é importante. E ao trazer esse tema, eu acho que, por ser muito difícil, ele também é muito importante, porque, com certeza, com a presença aqui do Luiz, a sua presença e a minha humilde colaboração, a gente vai poder ajudar quem está ao nosso alcance, de alguma forma, abençoar a quem está nos ouvindo. Quem sabe, encontrando uma saída no final do túnel e tendo um objetivo de se livrar da dependência, que é muito importante. Muito importante. Mas vamos lá. Então, para a gente fazer algum desdobramento desse tema, o Luiz Eduardo já se apresentou ali, presidente do Instituto Protege Rio, doutor Ezequiel Rodrigues, que milita aí na área da saúde mental e também na questão do direito. Então, é muito importante também falar um pouco sobre isso. Mas os desdobramentos é o seguinte, esse tema ele envolve a questão familiar, quantas famílias passando um processo doloroso, inclusive se tornando o codependente, que é um aspecto emocional, que leva a questões financeiras, a questões de saúde mental, saúde emocional terríveis. A outra questão importante é o desdobramento da segurança pública. A gente percebe que há uma guerra sobre a aprovação de maconha, por exemplo, esquecendo a questão medicinal da cannabis, mas pensando propriamente no vício, na droga que chega na comunidade. O governo gasta milhões e milhões de segurança pública e parece que não há solução.
De outro modo, não trazendo aqui uma questão de demagógica ou de puxar a sardinha, mas nós vemos que a igreja evangélica tem sido uma agência ressocializadora e, por que não dizer, uma das principais de recuperação de dependente químico, né? A gente vê pessoas sendo libertas, inclusive quero parabenizar Eduardo e todos aqueles que militam na área de programa de recuperação de dependente químico, com empresa aberta ou associação, ONG aberta, em sítios, em propriedades, e tão difícil para manter. Então, um aspecto familiar, um aspecto da segurança pública e também um aspecto emocional. Eu vou começar aqui, primeiro, com o doutor Ezequiel, pensando nesse aspecto emocional, eu já vou para o Eduardo. Eduardo, ele teve o desprazer de viver isso na carne e ele vai poder até testemunhar. Mas vamos lá, Ezequiel Rodrigues, essa questão emocional na família, o que o senhor já acompanhou em consultório ou até mesmo em gabinete pastoral no que tange lidar com demandas da família quando tem um viciado em drogas? É uma questão muito sensível, né? Em princípio, ela é de difícil trato, porque é um conjunto resultado de muitas coisas. De uma certa forma, já foi abordado nessa sua introdução, que são aspectos sociais, aspectos emocionais, aspectos físicos, até neuropsiquiátricos, também a questão espiritual. Sim. Não se pode deixar de ressaltar que há um mundo espiritual por trás disso tudo. Ok. E trazem cadeias, correntes que são difíceis. E ainda nós temos, dentro da sociedade, um desdobramento de segurança pública, de política, de governo, enfim. Há uma situação também que hoje nós estamos perdendo um pouco mais a questão da segurança por causa da globalização, da fluidez conforme as coisas estão correndo, está causando um transtorno de ansiedade de se resolver tudo tão rápido que talvez vai se experimentar a droga e depois entra numa dependência e traz consequências difíceis. É complicado, mas ainda existe solução. Ok, agora, Luiz Eduardo, eu queria tocar aí num assunto que eu sei que para você é muito caro, porque envolve uma questão de experiência pessoal. O irmão foi usuário, foi liberto, como é que foi isso? Eu tive a experiência com um momento muito difícil da minha vida. Eu tive a experiência com a droga e acabei vivenciando um processo de desconstrução da minha identidade. Sempre de uma família sólida, de uma família... eu perdi meu pai muito cedo, mas minha mãe deu conta de cuidar da gente com bastante afinco, mas aos 15 para 16 anos eu me tornei insuportavelmente insubmisso. Não conhecia Deus, não conhecia e não tinha figura masculina, né? Então acabei conhecendo esse ambiente. Graças a Deus não precisei passar pelo processo de recuperação interno, consegui me libertar das drogas com a notícia quando tive a notícia de que a esposa estaria grávida, né? E aquilo ali foi para mim um choque. E naquele momento eu consegui recobrar os sentidos e aí comecei um processo de tratamento por um outro viés que me deixou aí já há mais de 25 anos limpo. O que a gente tem de primordial é que hoje essa geração ela vive uma dificuldade ainda maior, né? Porque ela é desconstruída quanto ao ambiente da família já muito cedo, né? Existe um ataque frontal da sociedade, né? Em geral, contra esse organismo, né? Chamado hoje de fundamentalista, chamado família. E esse lugar chamado família é que mantém o equilíbrio desse jovem para que ele tenha a ideia de pertencimento e de merecimento. Uma coisa interessante você falou, né, de pertencimento. Eu acho que esse está sendo o maior problema hoje, porque o ser humano precisa de pertencer ou de sentir que ele pertence a algum lugar. A exemplo bíblico, o programa que a Bíblia diz, você tem um filho pródigo. Ele sai da casa do pai e parece que ele sente não pertencer àquele ambiente, ele quer o que é dele. Olha um problema interessante. E o curioso é que o ser humano, como ele é um ser social, ele vai se adequar, ou se amoldar, ou se colocar com alguém. E aquele menino vai viver totalmente contrário à sua cultura. Primeiro, ele vai cuidar do porco. E o porco é uma carne que o judeu não come até hoje. Quanto mais cuidar, quanto mais guardar.
E depois ele vai comer a comida que o porco comia. Sobretudo, a gente sabe que ali a alfarrobas era um tipo de vegetal do deserto, que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira, mas ele pensa em comer alguma coisa que o porco come. E, de repente, Lucas 15:17, ele cai em si e diz, olha, eu voltarei para a casa de meu pai. E direi para meu pai, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de chamar de seu filho. Ele vai voltar. Curioso que eu quero ressaltar para você continuar, Luiz Eduardo, tua de raciocínio, nessa ideia de pertencimento, é que ele vai se adequar a um grupo, alguém que não tem nada a ver, porque o senhor não precisa pertencer a alguma coisa. E talvez nessa busca do pertencer, o jovem não sentir, ele vai buscar e ele é adotado pelo primeiro traficante da esquina. Isso é terrível. É a prática mais comum. Eu gosto muito de usar também a ideia, tem um texto bíblico que é a história do endemoniado gadareno, né, que você vê a ausência da palavra, do valor moral, naquele contexto histórico ali, onde a palavra de Deus já não entrava ali há mais de 400 anos, uma cidade portuária, né, com um chiqueiro na entrada. Então, não tinha como, os rabinos não atravessavam aquele espaço. E a ausência desse crivo moral que a palavra traria, né, fez com que toda a cidade se corrompesse, começasse a consumir justamente a carne de porco, né? E você tinha um único personagem que levava a fama por todo aquele desequilíbrio, que é o dependente químico hoje. Você tem uma família disfuncional, numa cidade disfuncional, numa estrutura disfuncional, mas você tem um único problema, é o dependente químico. Então, rapidinho, segura aí. Ezequiel, então seria essa, vamos pensar assim, então, didaticamente falando, seria essa, então, já a origem das disfunções? Seria, então, esse berço civilizatório da família? Seria esse berço familiar? Seria a disfuncionalidade consequente para a vida do indivíduo, da criança, do adolescente, do jovem? Qual a tua leitura como neuroanalista? Veja bem, como neuroanalista, você vai entender que termina a droga fazendo um marcador químico no sistema nervoso. Mas antes disso, o indivíduo tem que ter o contato com a droga. E por que ele tem o contato com a droga? Primeiro, pela curiosidade, por causa da ambiência, talvez amizade, a possibilidade, a oferta estar presente, ele ter acesso àquela droga e a falta de amor próprio. A falta de amor próprio, ou seja, sem que ele possa ter percepção de que ele é um sujeito e que ele tem o domínio do fato e não o fato tem domínio sobre ele. E mais do que isso, o que leva a pessoa à dependência química mais fortemente, da minha humilde visão, é quando a pessoa perde o sentido da vida. Ou seja, a vida não tem um propósito, não tem uma perspectiva do amanhã, não tem um compromisso, não tem algo que possa lhe prender. O doutor Luiz Eduardo falou aqui logo de início, jogou assim, ó, quando a minha esposa ficou grávida, aí veio aquele start e me trouxe, gatilho porque positivo. Produziu nele um propósito. Então, quando o homem perde o propósito, ou um adolescente, eu digo isso assim, jovem, ou mesmo um idoso, a gente está falando do jovem. E é possível, né? É possível a gente depois, quando a gente chega na terceira idade, se aposenta, qual é o sentido da minha vida? Perdeu o sentido? Que coisa curiosa. Se for olhar a estatística agora, no pós-pandemia, do aumento de consumo de álcool e drogas entre os idosos, é de quase 40%. É mesmo? É absurdamente grande. Porque justamente essa perda de sentido, de objetivo, ela acaba gerando a necessidade de uma substituição. Né? É lógico que não é disfuncional como no início da vida, né? Porque aí vem essa questão que ele acabou de colocar, da identidade, né, que foi gerada pelo processo de desenvolvimento de infância e juventude, mas você tem essa desqualificação, porque o propósito pelo qual você se moveu a vida inteira, ele chega ao final. Mas aí eu volto, então, à fala dos senhores ainda nessa construção, é o seguinte, o que gerou essa disfuncionalidade, o que gerou esse falta de amor próprio? Seria, talvez, o que o Winnicott coloca na sua teoria sobre a ideia de a mãe castradora e um pai ausente, omisso? Seria isso que gera, então, esse distúrbio, que gera uma carência? Não, a ideia da curiosidade é interessante, mas existe uma carência, né? A gente sabe que aquele filósofo matemático, Pasquale, vai dizer que existe um vazio,
no coração do homem que é do tamanho de Deus. A gente sabe disso. Isso aí, Pasquale disse, não foi eu. Agora, o curioso é que, a despeito disso, essa busca, essa deficiência de afetividade, Luiz Eduardo, seria o quê? Por exemplo, você perdeu seu pai, seria isso? Você acha que isso desencadeou? Não botando culpa, porque a grande questão, até para corrigir aqui você que está assistindo o programa que a Bíblia diz, a questão não é o que aconteceu com você. A questão é o que você faz com o que aconteceu com você. Ou você fica como vítima, ou você reage. Você reagiu. Eu me recuperei, agora eu vou recuperar os outros. Vou criar aqui o Instituto Rio Protege. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Mas quando você vai olhar a origem das estruturas, e aí a psicanálise ela vai, por vários autores, definir a mesma coisa. Por exemplo, o alcoolismo, né, a grande maioria dos alcoolistas entende-se que essa estrutura de trauma está lá na fase oral, né, que é uma fase do 0 aos 2 anos de idade, né, que ele não tem absolutamente como. Né, se foi uma rejeição, ele não tem como trazer à memória aquilo. Ele constrói uma sublimação para aquela dor vai para o inconsciente de alguma maneira e ele vai lidar com aquela dor durante o processo de desenvolvimento dele todo, até descobrir aquilo que faz com que essa dor seja atenuada. Né? E ele vive esse mecanismo, né, de euforia, né, para conter a dor, de uso para atenuar a dor e de depressão, porque fez aquilo que não deveria ter feito, usou da forma que não teria... Quer dizer, é um ciclo vicioso de repetição, de contenção de uma dor que ele não sabe qual é. Agora, vamos lá. Então, pensando nisso, até para a gente pegar no segundo bloco e bater mais na questão do adicto, do dependente em si, né? Ezequiel, então, pensando nessa linha de raciocínio que ele está trazendo, então, a questão do vício em qualquer coisa seria a falta disso, a busca disso, desse eu que eu estou buscando, eu não encontrando, ou essa questão das fases, eu não sei o que é e posso, então, virar, por exemplo, hipocondríaco. O cara está viciado em remédio, posso... Ou então em alimento, o que for, seja o que for. Então, como é que a gente ajuda esse telespectador? Eu penso a possibilidade de que todo esse processo do desenvolvimento psicossexual do indivíduo, por exemplo, na área inicial que ele teve dificuldade oral, de se apresentar na fase adulta, ele se tornar um adito, tudo bem, isso é possível. Existe uma ideia para isso? Existe essa ideia, mas eu vou mais além. Eu gostaria de buscar Victor Emil Frankl, quando ele fala que o ser humano, aí é o ser, ele tem uma neurose chamada neurose noogênica, que é um vazio, esse vazio existencial, esse vazio de Deus dentro do homem, que Pasquale vem usando como uma interpretação de Frankl, na verdade, existe um vazio. Esse vazio, com certeza, ele vai ser ativado pelos gatilhos que acontecem no desenvolvimento psicossexual implantado. Na fase adulta, a ambientação vai favorecer o surgimento dessa necessidade de cobrir esse vazio existencial dentro do ser humano. Então, é algo que existe, vamos dizer assim, na essência, na natureza humana. Todos nós estamos sujeitos. E como o programa é o que a Bíblia fala, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide que não caia. Isso não quer dizer que eu que não passei por uma repressão, eu que não tive um problema na minha fase oral, eu não posso ter. Eu posso me tornar um adicto químico por isso, por uma muleta, porque eu sofri um trauma, porque eu perdi um amor, porque eu perdi o sentido da vida, e não tem a ver com aquela... Mas isso foi um gatilho, talvez uma predisposição no desenvolvimento psicossexual, mas o mais profundo é o vazio existencial de Deus. O ser humano é um ser que anseia por Deus. Ok, então você que está assistindo aí o programa, você pode buscar esse Deus, né? Busque a Deus. Eu sei que pessoas precisam de Deus, também pessoas precisam de pessoas.
E por isso nós estamos aqui, para trabalhar com você e para que Deus venha falar ao seu coração, né? Inclusive, Luiz Eduardo, há aqueles teólogos que entendem que quando Jesus pede água, lhe dão vinagre. Algum texto cita ali, em outro momento, um elemento que lhe tiraria a dor, né? Em um dos sinóticos, ele vai pedir e fala assim, lhe dá alguma substância que podia amortizar aquele sofrimento, aquela dor. Talvez para evitar sofrimento também, né? O homem acaba entrando no mundo das drogas. Assim, droga, o próprio nome já diz. Adicção é escravidão, né? A adicção ela é por vários motivos. Se está feliz, ele usa. Se está triste, ele usa. Se está sem fazer nada, ele usa. Se tem muito para fazer, ele usa. Na verdade, hoje o ser humano se move em função dos seus processos depressivos, da falta de aproveitamento do seu passado, de como eu aproveitei bem ou mal o tempo, né? E aí aquilo gera um estresse momentâneo que projeta para o meu futuro um nível de ansiedade monstruoso. E lidar com a ansiedade hoje a coisa talvez mais difícil, porque a maioria das pessoas pensa em resolver as coisas do lado de fora e não estão preocupadas em resolver do lado de dentro. Na verdade, temos aí a maior geração de narcisistas que já existiu. Nós temos pessoas transtornadas, né? E aí algumas até patológicas, porque são perversas, são sexualmente estranhas ao comportamento que nós diríamos, segundo a Bíblia, normal, né? E essas pessoas, elas fazem o tempo inteiro questão de não se preocupar, de não ter empatia, de não se colocar no lugar do outro só em função do seu próprio prazer. É o que eu falo para um dependente químico lá na casa de recuperação, né? A primeira coisa que o cara sente quando ele chega na casa de recuperação, 3 dias depois, ele diz: estou com saudade de casa. Mas quando você passava 3 dias na boca de fumo, internado, sem tua mãe saber onde você estava, você não tinha saudade da mãe nem de casa, né? Então, ele se auto-sabota para voltar para o uso. E ele vai usar todo mundo que ele entristeceu como argumento para ele voltar para o uso. Até que ele entenda que o uso de álcool e droga é a doença do ainda. Talvez você que está nos vendo aí, ainda não tenha perdido a sua família, talvez você ainda não tenha perdido seu pai, talvez você ainda não tenha perdido sua esposa, talvez você ainda não tenha perdido seu irmão, mas é ainda, porque se você continuar por esse caminho, certamente você vai perder isso e muito mais. Entendi. Na verdade, é um tema muito difícil, né? Bom, você que está conosco aí, nós estou recebendo aqui o doutor Ezequiel Rodrigues, ele que é neuroanalista, um excelente professor, é também advogado, é pastor, enfim, tem diversas atribuições e tem contribuído conosco também o doutor Luiz Eduardo, que também dirige ali o Instituto Protege Rio. Bom, não sai daí não, nós vamos agora a esse breve comercial, é a nossa novidade. Fica aí com a gente, a Bíblia King James, e eu já volto, não sai daí não. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquira e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. É isso aí, gente. Voltamos, segundo bloco do programa. Tem aí mais um e depois mais um fechamentozinho final, que seria o quarto. E a gente fecha aqui o programa de hoje. Bom, estou recebendo querido amigo Ezequiel Rodrigues. Bom tê-lo conosco, doutor Ezequiel, nosso querido professor, que tem atuado aí na FACETAN, grupos acadêmicos, Sociedade Brasileira de Psicanálise das Américas, e também doutor Luiz Eduardo. É um prazer recebê-los aqui. Agora, doutor Ezequiel Rodrigues, pensando muito mais no direito, vamos pensar, quando o cidadão está dentro da casa de recuperação, está ali para ser tratado, ele tem algum direito de forma legal? Eu não sei se o senhor Eduardo pode contribuir, legitimamente ele pode receber algum benefício, algum auxílio, existe isso, alguma coisa na lei ou não? Cada caso deve ser analisado nele especificamente. Dizer assim, de um modo geral, a instituição tem alguns amparos, ela se tornando uma ONG, ela tem algumas isenções, tem todo um funcionamento, mas é um tanto complexo desdobrar todos os detalhes, mas direito tem. Entendi. Mas do ponto de vista de quem está lá, o primeiro é os direitos humanos. Quem está ali é uma pessoa. Quem está ali é alguém que precisa de ser
cuidado, amado, respeitado. Eu só acho, e aí eu falo já como pensador jurídico, que as leis não facilitam muito. Por exemplo, nós não podemos internar ninguém compulsoriamente. Mas eu pergunto até o doutor que trabalha, milita nessa área especificamente, como pode, por exemplo, alguém que está na Cracolândia, que não tem mais condições de pensar, porque está com a sua mente toda travada de drogas, de dar a liberdade de ir e vir para ele. Se ele já não sabe nem mais o que é a liberdade. Se ele está ali à mercê... Perdeu todo o senso, né? Dos traficantes, Verdade. da sua dignidade, e por causa de um princípio... Não, o direito de ir e vir tem que ser preservado. Então é muito discutível, é muito complexo essa questão, mas eu creio que tem direito. Mas olhar ele como um ser humano, cuidar dele como alguém, e às vezes é preciso ir lá segurar essa pessoa. Muitas vezes uma mãe vai lá numa boca de fumo, põe o seu filho, como eu já vi, porque umas pessoas vivem numa situação, eu vi o caso de uma médica anestesiologista que perdeu tudo, ficou totalmente desfigurada na rua. Essa pessoa precisa ser arrancada de lá. Eu, como um salva-vida, corro risco quando eu vou salvar alguém que está morrendo afogado. Não tem como eu dizer, sai daí, você está morrendo afogado. Tem que ir lá. Tem que, muitas vezes, jogar uma corda, tem que pular lá dentro. Tirar de lá. Agarrar a pessoa, tem que fazer alguma coisa. Entendi. É um viés interessantíssimo a pensar. Agora, Luiz Eduardo, você consegue, alguma forma, dentro da lei, para ajudar? Por exemplo, o camarada chegou lá na casa lá, a casa tem que ser mantida, o camarada tem que comer, e esses camaradas comem muito, né? A questão da droga leva a alimentação pesada. A própria... Ele para de tomar a droga, como é que é o nome mesmo? Esqueci o termo agora. Crise de abstinência. Abstinência, crise de abstinência e tal. Então, como é que faz? Você consegue alguma forma de recurso? Como é que é isso? Hoje nós temos 100% da nossa operação privada, trabalhamos só com doações. Existe uma política nacional de drogas, existem alguns editais. Agora, quando você consegue complementar toda a documentação para participar de um edital desse, né, já está defasada. E aí você vai prestar a caseira de novo e a gente acaba não conseguindo muito essa parceria. É muito difícil. E você tem toda uma questão da cobrança para o método, né? De qual o método de tratamento que a gente usa. Nós somos uma escola de missões, um abrigo missionário, e nós trabalhamos com base na palavra, né? O próprio termo recuperação, nós não usamos recuperação lá, porque quando você recupera para o estado inicial. E o estado inicial é um potencial adicto. Então você vai ter uma doença progressiva e incurável, como a psicologia diz efetivamente. O que nós trabalhamos, por isso o nome do projeto é Estância Novo Nascimento, é com a perspectiva de que você matando, né, desconstruindo o adicto na sua essência, né, porque a primeira doença do adicto é a mitomania, né? Ele primeiro constrói o mentiroso que vai usar, depois ele passa a usar, né? O adicto ele não começa usando droga, ele começa pensando em como usar, ele começa pensando em como enganar a mãe, ele começa pensando em como enganar o pai, ele começa pensando em como criar o ambiente do uso, para que depois ele venha efetivamente, ele maquina o mal, cria aquele ambiente, depois ele consolida o uso. É exatamente como a Bíblia diz, né? A gente pensa, maquina e pratica. É a lógica do pecado. E aquilo se torna uma iniquidade. Ele perde o controle e passa a viver aquele momento. Então, o mundo inteiro, né, tá lá na segunda epístola de João, ele diz que a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, soberba da vida. E a soberba da vida são os males que não vêm do Pai, são do mundo, estão aí. E a gente tem esse desequilíbrio biopsicossocial, né, que é justamente o quê? A cobiça dos olhos, bio, é aquilo que eu olho e desejo, né? A soberba da vida, que é o ambiente em que eu me insiro para ser aceito. A gente teve uma pergunta aí, como é que faz amigos? A menina é da Cidade de Deus, né? E aí, obrigado pela contribuição, né? Gabriela. A Gabriela, lá na Cidade de Deus, onde você entra na comunidade, você tem pelo menos 5, 6 bocas de fumo diferentes. Em cada entrada da comunidade é uma, né? Com uma lei completamente diferente do padrão moral que nós ensinamos na igreja ou aqui fora, e você cresce regido por aquele sistema. Qual é o teu padrão de autoridade? O que você vai olhar como referência? O que um jovem da comunidade vai ambicionar? Né? E aí está o nosso paradoxo.
As pessoas dizem que a gente precisa recuperar, que a gente precisa tirar o jovem da comunidade. Não, nós não precisamos tirar o jovem da comunidade. Nós precisamos tirar o traficante. Nós precisamos colocar o Estado. Nós precisamos gerar saneamento básico. Nós precisamos gerar saúde. Nós precisamos entrar com o aparato público lá para que esse jovem tenha a perspectiva de transformar todo o entorno e não só a própria vida. É muito bom quando você vê um jovem que saiu da comunidade e alcançou o sucesso. Mas para cada um desses, existe uma infinidade de jovens que ainda estão dentro da comunidade, sendo acharcados pelo tráfico, capitaneados, contratados, algumas meninas na prostituição em função desse ambiente, né, porque usam o corpo para trocar pela droga. E o que a gente faz com isso? Né? E a família demora para pedir. Né? Você falou na pergunta, como é que faz para manter? A própria igreja, muitas vezes, não consegue entender, né, o papel do bom samaritano. O bom samaritano, ele não era sacerdote, ele não era levita, né? Ele foi alguém... Ele era samaritano. Samaritano. Alguém que abraçou, cuidou, levou para a hospedaria, mas pagou a conta. E hoje a igreja quer fazer o trabalho do bom samaritano pela metade. Ela quer acolher na rua, né? Quer abraçar, quer curar, quer levar para a casa de recuperação, que é a hospedaria, mas não quer pagar a conta. Né? E aí fica deficitário, porque a gente na casa de recuperação acaba passando a dificuldade de ter que lidar com gente. Agora, doutor Ezequiel, é um trabalho muito difícil, porque não é para qualquer um, eu penso assim, não é para todos fazer um trabalho desse, cuidar de pessoas assim, porque muitos deles, abruptamente, até por questões de problemas de ordem psiquiátricas, também questão de caráter, né, o próprio vício mesmo, eles acabam defraudando relacionamento, amizade, traem. É terrível, né? Voltam vaciladamente, rapidamente, para o estado que estava, né? E como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que começar de novo. Tem que começar do zero. E qual é do zero? Começar com as crianças. É isso aí. Começar com aquele que ainda não tem o entendimento nem do que é a sociedade. Ele tem o quê? A necessidade inicial é de amamentação. E quem tem que amamentar já tem que ir orientando essa criança no seu desenvolvimento, nos seus primeiros anos. Mas essa menina que ele falou, que vive lá, né, numa comunidade ou dentro mesmo do asfalto, mas que já está envolvida com a droga, o que ela pode passar para os seus filhos? Qual a perspectiva que ela tem para passar? Nenhuma. Então, é começar da maternidade, ou seja, a educação, a recuperação do ser humano na sua essência, porque o amor se esfriou. Hoje o ser humano, por que o traficante vende? Porque ele quer dinheiro, porque ele quer, ter dinheiro para poder gastar, para poder usufruir. Não importa o outro. O outro está lá na porta, na boca de fumo, lá, fazendo lá uma segurança, porque ele quer, usar um tênis de marca, quer usar uma camisa. Estão tudo em cima de objetos externos. Deixaram de se envolver com a essência da humanidade. Eu acho que nem o serviço social, doutor Eduardo, entrando lá com água, luz, telefone, não sei o quê, não pode entrar com os cartões armados, só entra aqui quem a gente quer. Só entra aqui se a gente deixar. Vem a escola, só abre a escola se a gente deixar. Recentemente, uma escola foi usada como um quartel de treinamento para a guerrilha urbana. Então, é muito hipotético que isso tem que entrar. Se não transformar o homem na sua essência e entrar nesse vazio existencial, nessa noogênica humana, transformar o ser humano, não vai conseguir. E desculpem, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o encontro com Jesus Cristo, é a única coisa que restaura realmente o homem verdadeiramente. É verdade, é verdade. É o fator preponderante, né? E seria então a ideia, né? Como aquela frase que é muito usada na organização Embaixadores do Rei, da Igreja Batista, investir em meninos para não ter que remendar homens, cuidando de meninos, né? Mas, todavia, os homens têm que ser cuidados. O trabalho de prevenção ele é fundamental,
O problema hoje é que a gente é justamente essa divisão paralela que a gente faz entre o papel da igreja, o papel da família, o papel do dependente químico e o papel da casa de recuperação, da comunidade terapêutica de uma forma geral. O problema todo do mundo hoje é a vaidade. As pessoas estão preocupadas nos processos individuais e não trabalham o processo coletivo. Aquela ideia de que se nós temos 4 pares trabalhando ao mesmo tempo com o mesmo objetivo, a gente cumpre Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Né? Quem é o bem-aventurado? Acho que você falou disso essa semana, né? Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho do pecador, não anda segundo o conselho do ímpio, né? Não se assenta na roda do escarnecedor, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, qual é o papel da igreja? Fazer com que essa palavra seja fruto de meditação de dia e de noite. Qual é o papel da família? Aconselhar como aconselharia um servo de Deus e não como um ímpio. Qual é o papel das amizades, do grupo de acolhimento? É você ter uma relação sólida que não gere uma roda de escarnecedor. Isso não acontece hoje. A desordem hoje faz com que as pessoas andem... As crianças estão sendo educadas pelo celular. Dentro da igreja você vê isso. Você vê crianças de 3 anos que não poderiam nem estar com o celular na mão, que estão tendo a sua cognição comprometida pela irresponsabilidade dos pais, né? E de alguns, infelizmente, de nós, pastores, que permitimos que isso aconteça dentro da igreja. Não investimos na sala de educação infantil, não trabalhamos pelo viés que precisa ser trabalhado para que não aconteça. E você vê crianças sendo desconstruídas na sua primeira infância em nome da fé dos pais. Quando ele chega aos 12 anos e ele não quer saber daquela igreja, não quer saber daquele Deus, não quer saber de nada daquilo, a pergunta é: onde foi que eu errei? E o curioso disso, que a gente já vai agora para o nosso comercial de novo aí, para ir para o último bloco, eu falei 4, mas são 3 apenas, vamos encerrar. Vai no presídio, o nome dos camaradas são nomes bíblicos. Elias o maluco. Ok? É Jeremias e tal. Josué. E onde foi que o Elias ficou maluco? Então, o que foi na historicidade do Elias que tornou ele louco? E eu tenho dito constantemente, porque me marcou, doutor Ezequiel, me marcou, eu dando aula de psicopatologia, aí eu peguei o tratado de Walter Lang sobre Hitler. Tenho falado muito sobre isso. A mente dele, uma mente brilhante, contudo, ele chega ao quadro clínico de neurótico, psicótico, viciado em chocolate e pornografia. E foi esse indivíduo que levou aqueles 6 milhões de judeus à morte através do Holocausto. Então, assim, essa doença ela é gerada aí nessa origem do vazio existencial, essa família que não está sendo família, tá? Mas nós temos que apresentar soluções. Então, as soluções, a gente já falou, o caminho maior, ou o único caminho, é Jesus, mas tem mais alguma coisa a falar, então não sai daí não, já volto. Esse é o programa que a Bíblia diz. Vamos aí mais uma vez. King James, vai, pega a câmera, aproveita, pega agora o celular, pega a sua câmera aí, escaneia esse QR Code, entra aí na BV Books, pegue a sua Bíblia e abençoe o nosso programa. Sou o pastor Eto Bezerra, não sai daí não. Eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos. E agora as considerações finalíssimas e as dicas aqui dos nossos doutores, como você pode ajudar, né? Porque a pergunta inicial do programa é possível recuperar um dependente químico? Eu acho que essa pergunta já está respondida. Temos aqui Luiz Eduardo, já há 25 anos, limpo, liberto, restaurado. E a resposta, doutor Ezequiel, que Viktor Emil Frankl fala desse fenômeno, né? Como é que é o termo? Neurose nogênica. Nogênica, quer dizer, esse vazio, Jesus é o capaz de preencher. Agora, Luiz, vamos lá. Você encontrou Jesus, ele foi a solução para a sua existência, para a sua razão de viver. Agora, como é que você pode levar Jesus e também ajudar essa mãe que está agora, não importa a comunidade do Rio de Janeiro ou fora dele, desesperada, não sabe mais o que fazer com seu filho, com seu neto. Às vezes é um pastor com filho
tem muito disso hoje. Eu tenho agora, lá na Casa de Recuperação, Aí. 2 filhos de pastores. Então fala aí, Eduardo, olha para a câmera aí. Eu primeiro gostaria de dizer a você que a sua dor não é só sua, ela é comum a muita gente. E eu entendo a vergonha que você pode ter de tratar, porque ninguém quer lidar com isso na própria família, né? Para alguns é vergonhoso, para outros triste demais. Mas o importante é que a Bíblia diz que nós, na multidão de conselheiros, encontramos a sabedoria. E a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é começar a conversar com gente que passa pela mesma dificuldade que você. Procure os grupos de autoajuda, procure... nós trabalhamos com um modelo chamado GRIF, Grupo de Incentivo e Fortalecimento Familiar, mas tem gente que faz o Celebrando a Recuperação, né? As igrejas batistas, tem muita gente já trabalhando Você com tem feito palestra nessa área? Como é que tem sido isso? Tenho feito. Tem alguma equipe, alguma coisa? Tenho feito. Nós temos uma equipe de terapeutas, a gente mesmo visita, até para apresentar o projeto. Nós temos um seminário chamado Papel da Igreja na Luta contra a Dependência Química, onde a gente trata essa questão da redução de dano, né? Porque nós entendemos que a redução de dano coletivo não reduz o dano individual, e para nós a prioridade é o ser, né? Agora, essa mãe precisa procurar ajuda, né, para entender o processo, admitir que a disfunção familiar, que a dependência química, ela é uma denúncia, ela é um sintoma da disfunção familiar, que o problema antecede, né? Existiu uma estrutura de abandono, existiu uma estrutura de disfunção anterior que gerou, culminou aí nesse processo. É muito comum, voltando naquele texto de Gadara, a gente ver quando o dependente químico é tirado do seio familiar, os problemas não acabam. Você vai perceber que não era tudo culpa daquela adicção, foi da forma como nós estávamos lidando com todas as outras coisas. Mas o curioso é que Jesus manda ele voltar para a família dele. Sim. Resolve lá, volta para o berço, volta para a tua historicidade, volta lá onde começou o problema. E não tem outro Ele não lugar. queria, né? Porque muitos querem, nesse mundo da fé, fugir da realidade, não encará-la, não vencê-la, né? Eles querem ficar ali ou se vitimizando, né? Ou então na dependência mesmo, emocional de alguém. E ao invés de ser livre, né? Vivem tentando Deus o tempo todo, né? É isso aí. Na verdade, Mas vem cá, Eduardo, vamos lá. Mas como é que a gente ajuda essa mãe? Então essa mãe vai procurar esse grupo de acolhimento e a partir do momento... Mas qual o que ela caminho? começa, Telefone, zap? Onde é que é o pode caminho? fazer contato Fala aí. conosco. Eu vou pedir a produção do programa, ver se é possível colocar esse telefone na tela agora. É muito importante. Essa instituição aqui no Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, você que não é do Rio de Janeiro, eu não sei se o Eduardo tem algum outro caminho, mas passe o telefone, por favor. Nós temos relacionamento numa malha na Bahia, no Ceará, em outros mas qual o lugares contato? também. 24 99 817 5526. 24 99 817 5526. Você vai repetir de novo para a produção pegar bonitinho e colocar na tela. Vamos lá. Código de área é 24 99 817 5526. 99817 5523. Ok. 26. 26. Estância Novo Nascimento. Faz contato com a gente. Estância Novo Nascimento está no Instagram, Facebook? Está no Instagram, Estância Novo Nascimento, @Estância Novo Nascimento. Na internet, só consultar lá, vai achar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Né? Estância com E. Estância Novo Nascimento. Okay. Lugar de nascer de novo. Então, esse é um caminho para poder ajudar essa mãe. Para esse primeiro contato e para a gente poder te encaminhar para... Porque tem que fazer uma triagem, né? Todo um processo. Sim, a anamnese inicial ela vai ser social da família e do próprio usuário, né? Na verdade, como não existe, aqui já foi dito pelo doutor antes, não existe internação compulsória, a menos que seja com medida protetiva. Quando a família ingressa, né, e faz a solicitação à justiça da medida protetiva em função do risco que o usuário já está oferecendo. Normalmente isso é concedido até através do próprio CRAS. Existe um sistema público, né? Você pode procurar o CRAS, pode procurar... Né, CRAS é o que mesmo? É o Centro de Ressocialização das Prefeituras, né? Ah, e legal. assistência social, na verdade. Então, todo o Brasil tem, né? Todo o Brasil tem. Faz parte do sistema do LOAS, né? Do Sistema Nacional. Cada município tem o seu, em todos eles. É a porta de entrada do LOAS, na verdade. Eu já volto contigo para você dar o caminho também para aquele empresário, aquela igreja que quer ajudar, gosta do projeto, já passou por isso e não conhece alguma coisa, porque é uma preocupação muito grande. Mas estou dizendo aqui, Rodrigo, foi um prazer muito grande
Mas eu queria recebê-lo. também. Não, quero lhe ouvir. Eu Mas quero dizer também que é um acrescentar. prazer. Isso. Acrescentar um negócio aqui que ele falou que é importante. Vamos lá, mas eu quero já agradecer muito a sua presença. Creio que está contribuindo bastante com todos os nossos telespectadores e eu quero lhe ouvir. Vamos lá, pode falar. Perfeito. É só porque o doutor aqui estava falando de buscar ajuda, mas está falando assim, muitas vezes, aquela pessoa, quando a gente olha assim, viciado, pensa o adido químico daquela pessoa que está dentro de uma comunidade, numa situação. Isso. Mas dentro da sociedade, da alta sociedade, tem muita gente que está passando por esse problema. Busque um profissional especializado. Verdade. Procure um profissional especializado que possa ajudar. E também, construa uma rede de apoio. Busque alguém que possa, uma referência, liga, tem o CRAS, mas tem outros também. Tem SOS Vida, entre em contato, liga, tenta construir uma rede de apoio para sair dessa situação. Agora, evite ambientes que sejam propícios ao uso da droga. Às vezes você fala assim, não, eu não vou mais participar, mas está num ambiente onde ela está oferecida, tem facilidade, então construa um vínculo de amizade, novas amizades, tenta evitar certas companhias que corrompem os bons costumes, tente se diversificar no seu relacionamento e estabeleça metas realistas. Ou seja, pessoal, só vou parar agora de usar droga. Não, vou parar de usar por 1 hora, depois por 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, aí vai ficar 25 anos sem, mas renovando isso todo dia. Vencendo Ninguém só por hoje. deixa de uma hora para outra, né, doutor Luiz? Não deixa assim, vou agora parei não. Quantas vezes vem aquele impulso de usar? Mas aí tem uma rede de apoio, tem um amigo, olha, por favor, amigo, olha aqui, ora por mim, me ajuda, um pastor, por favor, me socorre. Eu já tive a oportunidade de pessoas estar numa passarela tentando suicidar e ligar para mim e eu orar com aquela pessoa e aquela pessoa deixar o suicídio. Então, não se isole. Evite a solidão. Busque ajuda. Doutor Ezequiel, como é que você pode ajudar um paciente, uma família que está nesse outro nível social e que deseja, de repente, ter uma consulta com o senhor online, né? Porque você tem consultório no Rio de Janeiro, mas alguém que esteja até em outro país, não sei, como é que ele consegue falar com o senhor? É DDD 21 995 05 6511. É meu WhatsApp, é o meu contato. Vamos de novo? DDD 21 995 05 6511. É o celular mais fácil de gravar. Então, a produção poder colocar também para ajudar você. Então, aqui, finalizando o programa, e os amigos vão dar um tchau já, mas eu quero refletir com você basicamente em Isaías 53. O texto começa dizendo, quem crê em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem acreditou na gente? Eu não sei se você tem se perguntado quem acredita em você, porque o mais importante é você acreditar em você. Saber que você é capaz de vencer em Cristo Jesus. O texto diz que ele foi humilhado, e talvez você foi humilhado também, e está morrendo e remoendo a humilhação. A Bíblia diz que, além de ser humilhado, bateram nele, ele foi humilhado, ele passou o sofrimento do bullying, viraram o rosto para ele, a ninguém lhe dava valor, dizia que não tinha aparência, não tinha formosura. E com tudo isso, toda essa toxina, o Cristo venceu. E você também pode vencer tudo isso em Cristo Jesus. Toda essa toxina que faz mal emocional, você pode vencer. Ele não abriu a boca, ele ficou calado, lhe negaram justiça, e a pior coisa é lidar com injustiça. Contudo, entretanto, o Cristo conseguiu vencer todo esse arcabouço de toxina, deu a volta por cima, e ele, então, hoje quer te ajudar. Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Procure uma igreja mais perto da sua casa e, se possível, mais perto da Bíblia. O senhor fala a consideração, Eduardo? Eu queria aproveitar esse momento para falar com você, pastor. Foi dito aqui que uma rede, né, de relacionamento ela pode mudar a tua história. Não sofra sozinho.
Existe uma rede de aconselhamento para pastores. Nós trabalhamos hoje com um modelo de aconselhamento para líderes. Muitas vezes o pastor não tem onde, né, aprender a lidar com essa realidade e não tem como falar da sua própria realidade. Tenha esse acolhimento conosco, a Estância Novo Nascimento à sua disposição. Lá nós temos 12 chalés, temos uma estrutura para receber você, sua família, para que você possa ver de perto como é o nosso trabalho, como nós fazemos para trabalhar a ressocialização de pessoas. Talvez você não vai encontrar na internet muita foto, muita coisa sobre o nosso tratamento em si, porque nós não acreditamos que dignidade se devolve com exposição. Então nós preservamos os nossos alunos e nós trabalhamos com um nível alto, né, de relacionamento com base na preservação da imagem. Eduardo, se alguém quiser ajudar, um empresário, alguém, a Estância do Novo Nascimento, você pode dar o contato para isso? É o mesmo? Sim, é o mesmo contato, 24 99 817 5526. Esse número é o número do Pix da instituição. Não faça nenhum tipo de doação à pessoa física. Qualquer um que disser que trabalha conosco, que faz parte do projeto. Que mentira. É mentira. Tudo é pela instituição. Tudo entra no CNPJ da instituição e você vai receber uma prestação de conta, você vai receber informação daquilo que está sendo feito com a sua oferta. Eduardo, obrigado pela tua presença, doutor Luiz Eduardo. Parabéns por esse trabalho, que Deus continue te ajudando e que você possa prosperar muito ajudando pessoas. Muito obrigado, tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer. Esse ano fez 7 anos que eu fiz o primeiro que a Bíblia diz. Oh, que benção! Doutor Ezequiel Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Tá bom. Então, gente, esse foi o programa de hoje. Que Deus ajude você. E eu quero dizer, há um salmo que diz que Deus está entre os que me ajudam. Eu quero profetizar que Ele vai ajudar você, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer e você vai ver a restauração do seu filho, neto, esposa. Eu não sei quem é que está passando por isso, mas a bênção de Deus sobre a sua vida. Sou o pastor Tuto Bezerra, esse foi mais um programa, O que a Bíblia diz. Valeu.